na Epístola de Judas, tem sido o texto que o Senhor tem nos dado para esse nosso tempo de reflexão. Como os irmãos sabem, nós já lançamos alguns fundamentos da nossa igreja. Um deles, e o primeiro, foi o Ragu, hospitalidade, amor, generosidade, unidade. Já também lançamos o segundo fundamento, que é a igreja sustentável. E agora nós estamos no nosso terceiro e último fundamento, que é sobre o tema da verdade, a verdade que importa. E dentro dessa temática, a gente está estudando pela manhã, no primeiro momento da Escola Bíblica Dominical. Agora já deu? Ah, pronto. Agora estou no meu habitat aqui. Nós estamos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, no primeiro momento, as cartas joaninas, primeira, segunda e terceira carta de João, epístola de João. E no segundo momento nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, você que tem vindo só à noite, quero te fazer um convite, um desafio, para que você possa vir pela manhã também, porque são abordagens diferentes, são estilos diferentes. De manhã é mais aula, à noite nós temos um estilo mais de sermão, mas pela manhã nós temos sido muito abençoados e também muito confrontados, como não poderia deixar de ser, com a palavra de Deus. E à noite nós estamos estudando, portanto, a epístola de Judas. Como nós já vimos, a temática central da epístola de Judas é promover a defesa da fé. Judas vai dizer que nós precisamos lutar, uma vez por todas, pela fé que nos foi entregue. Então nós temos a fé de Deus, as letras de Deus, a palavra de Deus que nos foi entregue. Nós precisamos lutar e saber defender essa nossa fé contra os falsos ensinamentos, contra os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos cristãos que se infiltraram de forma dissimulada. Judas vai usar essa expressão, de forma dissimulada, no meio da igreja. E nós já caminhamos bastante dentro dessa epístola, e hoje nós vamos ainda trazer ênfase no verso de número 11, que nós já falamos na semana passada, sobre aí os 3 ais, né? Judas começa o verso 11 dizendo assim: ai deles, ou seja, desses homens dissimulados. Por quê? Porque eles escolheram seguir o caminho de Caim. Nós vimos isso na semana passada, o caminho de Caim, e também foram movidos pela ganância e caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Hoje, então, nós vamos dar ênfase nessa segunda perspectiva de Judas acerca do erro de Balaão. Então, o tema da nossa reflexão nessa noite será o erro de Balaão. E para que a gente entenda essa mensagem, eu quero contar para vocês uma história, uma breve história acerca do povo moabita, que foi justamente o rei de Moabe que contratou Balaão, e os irmãos vão entender como a gente vai chegar lá. Todos aqui estão familiarizados com a história de Sodoma e Gomorra. Sim, né, nós temos a história de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu essas duas cidades por conta do pecado da sexualidade, sobretudo da homossexualidade. Isso está muito claro no texto bíblico. Eu acho isso muito interessante, porque hoje a gente tenta suavizar o texto bíblico, né? E dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra foi um pecado de hospitalidade, porque eles não receberam bem os anjos que Deus enviou e tudo mais. Mas é inescapável, o texto bíblico, sobretudo no hebraico, é muito claro. O texto usa uma expressão yadá, que significa relação sexual,
para dizer que aqueles homens de Sodoma queriam ter relação sexual com aqueles enviados de Deus, com aqueles anjos ali, não é? Então, claramente, o pecado de Sodoma e o pecado de Gomorra era justamente a prática da homossexualidade. Muito bem, e Deus então destruiu essa cidade e poupou apenas uma família, que foi a família de Ló. Então, Deus poupou a família de Ló, então saiu da cidade Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Só que a esposa de Ló, parece que estava com o coração em Sodoma, estava com o coração em Gomorra. A palavra do Senhor diz que ela olhou para trás. Deus mandou não olhar para trás, mas ela, no momento da destruição, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E, irmãos, permita aqui uma digressão, só curiosa, porque sempre quando eu lembro desse texto, eu lembro de uma história que um pastor me contou sobre o filhinho dele, que ele na escola bíblica dominical infantil, eles cantam musiquinha, né? Veja agora essa história, né? De uma mulher que se deu mal, né? Sabe por que olhou para trás? Virou uma estátua de sal. Aí o menino estava lá no banheiro, aí falou assim, papai, vem aqui no banheiro. Aí o pai dele foi no banheiro, o que foi? Pega o papel higiênico que está aqui. Eu disse, meu filho, por que você não pega? É porque eu não posso olhar para trás, senão... né? Porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Mas por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque o coração dela estava na cidade, pertencia à cidade. Né? Mas a palavra do Senhor diz que depois dessa destruição, Ló e suas 2 filhas ficaram abrigados em uma caverna, subiram assim uns morros e ficaram abrigados em uma caverna. E vendo a destruição da cidade, bateu um grande desespero no coração das filhas de Ló, porque elas pensaram que já não existia mais nenhum homem para que dessem descendência para o seu pai. Para elas, todo o mundo que elas conheciam havia sido destruído. E o que elas fazem? Elas pensam o seguinte, vamos embebedar o nosso pai, e elas fazem isso. Elas embebedam, então, Ló por 2 noites, e elas têm relação sexual com seu pai, as duas moças. E em uma delas, a mais velha, acaba engravidando de Ló. Eu acho que é muito interessante, porque o texto bíblico não traz nenhum juízo sobre isso, nenhum discurso sobre isso, apenas o texto narra essa história e segue adiante. E esse silêncio do texto bíblico já traz um peso enorme para o nosso coração, porque parece que ali já existia algo de muito maligno sendo gestado. E essa menina, então, ela dá a luz a um homem, a um rapaz, e ela coloca o nome do filho dela com o seu pai de Moabe. Moabe, daí a nação moabita. E Moabe, em hebraico, significa de meu pai. De meu pai. Isso, irmãos, para as futuras gerações, quando vão lembrar das origens do povo, e Moabe deixou de ser um clã para se tornar um grande reino, para as futuras gerações, todas as vezes que eles vão cantar e contar a história daquele povo, eles vão se lembrar que aquela nação não nasceu da promessa de Deus. Assim como, por exemplo, o nome Isaac, que é o filho da promessa. Mas aquela nação de Moabe, ela nasceu do desespero, da confusão moral, e também nasceu do juízo de Deus. Porque lá no livro de Deuteronômio, se os irmãos depois lerem, vão ver que Deus deu uma sentença sobre a nação de Moabe, dizendo o seguinte, que a família de Moabe, até a 10ª geração, e o texto vai dizer, até a 10ª geração e para sempre, jamais entrariam na tenda do Senhor, jamais estariam na presença de Deus. Então essa era a maldição que estava sobre Moabe. Só que Moabe cresceu, se fortificou, como eu disse, se tornou um grande reino, e fazia ali vizinhança ainda com o povo de Deus. E esse povo, a despeito
da proximidade, de serem também descendentes de Sem, são semitas, assim como os judeus, né? A despeito disso, eles se desviaram do Senhor. A lei de Deus já não era mais o centro da vida de Moabe. E nós sabemos muito bem que quando a palavra do Senhor deixa de ser o centro de um povo, ou o centro de uma comunidade, um outro Deus é eleito. E não foi diferente com Moabe. Moabe, então, passou a adorar um outro Deus, um Deus com D minúsculo. Esse Deus chamava-se Quenos. Quenos era adorado por Moabe, pelos moabitas, pelos os edomitas. E esse Quenos era o Deus da guerra. Era o Deus que dava vitória aos moabitas por meio da guerra e por meio da violência. Quenos também era responsável por dar e trazer prosperidade para o povo de Moabe. E em momentos de crise muito profundas, esse Deus, e guarde isso no seu coração, todo ídolo tem essa característica. Quenos, quando o povo estava em situação limite, onde eles precisavam de uma intervenção ainda mais aguda e mais radical, ele exigia que fosse sacrificado no seu altar, em nome do bem-estar, em nome da preservação, em nome da prosperidade do povo. Ele exigia sacrifício de crianças. Muito bem, mas desde Ló, esse evento da concepção de Moabe, se passaram 600 anos e esse reino agora já grande e fortalecido, ele é tomado, então, de um grande medo, porque o rei do momento, que era Balaque, ele olha para as campinas ali, porque Moabe estava no alto, mas ele consegue olhar, ele começa a perceber a aproximação de um grande acampamento. E esse acampamento era o acampamento do povo de Deus. O povo de Deus que havia saído do Egito. Depois de 40 anos, Moisés peregrinando com o povo ali no Egito, eles vindo para a terra prometida, eles então se acampam muito próximos ali das terras de Moabe. E Balaque então olha aquele povo, e aquele povo era muito numeroso. A palavra do Senhor vai dizer que só do Egito saíram mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, um grande povo. Balaque temeu, porque eles eram uma nação, mas não era uma nação tão forte como a nação de Israel, em número. Só que Balaque teve ainda uma percepção, e aqui ele teve uma percepção espiritual muito acertada, que ele percebeu uma outra coisa, que aquele povo estava ali, estava organizado, e veio peregrinando por 40 anos no deserto. Ele percebeu algo que só era possível se tivesse uma presença de Deus ali. Porque ele percebeu que aquele povo era forte, não apenas pelo seu número, não apenas talvez pelo número do seu exército, mas aquele povo era forte por causa da presença de Deus. Porque Deus estava no meio do povo. E isso era notório, porque já havia certamente chegado até os ouvidos de Balaque as histórias que haviam acontecido no Egito. Não é? A gente pensa que as coisas não correm, mas Balaque já sabia o que Deus tinha feito no Egito. Deus, com braço forte e mão estendida, libertou os filhos de Israel de Faraó, com as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho. E por 40 anos, irmãos, preste atenção, imagine 40 anos, 2 milhões de pessoas peregrinando no deserto, de dia, um sol escaldante, à noite, um frio de 0 graus. O povo foi preservado, meus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que de dia Deus ia à frente do povo como uma coluna, não é? E guardava o povo ali do calor. À noite era uma tocha viva, aquecendo o povo ali no deserto. Ou seja, Deus manda codornizes, Deus manda o maná, Deus faz
água jorrada da pedra, ou seja, Deus preserva e cuida do seu povo, e depois de uma peregrinação de 40 anos, ali está, diante de Balaque, aquele povo do milagre. E Balaque sabia que existia uma promessa de Deus para aquele povo, que era herdar a terra onde justamente ele estava. E ele tremeu. Não tremeu por causa do povo, mas tremeu por causa do Deus que estava guiando e estava presente no meio daquele povo. E o que Balaque faz? Ele tem uma ideia. Ele manda chamar Balaão. Aí é onde entra o nosso amigo Balaão. Balaão era um adivinho ali da região da Mesopotâmia, e ele tinha uma fama muito interessante, o Balaão. Balaão tinha uma fama seguinte, e chegou para o rei: rei, esse homem é diferente. Todo mundo que ele amaldiçoa é amaldiçoado. Todo mundo que ele abençoa é abençoado. Aí o Balaque falou: uau, a minha guerra é espiritual. Então eu vou lutar uma guerra espiritual com armas espirituais. Então eu vou contratar Balaão, e o rei pagou muito caro por isso, né? Era muito dinheiro que foi oferecido para Balaão, para que Balaão, então, amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão topa a parada. E a palavra do Senhor vai dizer, isso está lá em Números, capítulo 22, 23, 24. Aí Balaão vai montar um altar, monta 7 altares, e aí também com 7 novilhos, assim, não é? E tem aquele derramamento de sangue, aquele sacrifício todo, e aí imagina lá Balaque naquela esperança que Balaão pudesse abrir a boca e amaldiçoar Israel, e derrotar Israel por meio da maldição, para que Deus se voltasse contra Israel. Só que quando Balaão vai abrir a boca, o que acontece, irmãos? Sai bênção. Balaque esperava que Balaão dissesse assim: olha, que Israel não seja próspero. Aí quando Balaão ia abrir a boca, ele dizia: Israel será próspera. O Balaque esperava que Balaão dissesse: a nação de Israel deixará de existir. Aí quando o Balaão ia abrir a boca, a intenção dele era amaldiçoar, abrir a boca: a nação de Israel permanecerá para sempre, porque Deus certamente irá guardar o povo. Imagina a frustração e desespero no coração de Balaque. Como assim? Eu pago caro para que o homem amaldiçoe, e ele só, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa ainda mais. Ou seja, feitiço que virou contra o feiticeiro. Só que Balaão era ganancioso. Como vou perder tanto dinheiro assim? Não é possível, eu tenho que dar um jeito para que esse povo seja de fato amaldiçoado. E aí o Balaão foi muito mais astuto e muito mais profundo no seu entendimento espiritual do que o Balaque. Porque Balaque acreditava o seguinte, que a gente precisa atacar o Deus de Israel e vencer o Deus de Israel, para que o Deus de Israel amaldiçoe o povo. Mas aí o Balaão vai dizer: não, rei, nós não vencemos Israel atacando a Deus. Essa luta, essa batalha é perdida. Nós não podemos forçar Deus a amaldiçoar o povo. Nós não podemos manipular o Deus de Israel, porque ele é indomesticável. Irmãos, um parênteses, né? Deus não se manipula. Deus não é movido pelas nossas palavras. A gente não consegue manipular Deus. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono da história. Ele vai conduzir a história do jeito dele, Ele é o Senhor. E aí o Balaão vai dizer: nós não vencemos Deus fazendo guerra contra Deus, mas nós vencemos Israel fazendo com que Israel, preste atenção, fazendo com que Israel se afaste de Deus. Israel será vencido, será amaldiçoado, não por causa de um encantamento,
não por causa das minhas palavras. Mas enquanto Israel estiver na presença de Deus, praga nenhuma irá chegar até a tenda de Israel. Mas, se Israel se afastar de Deus, aí Deus irá se irar contra Israel. E o que o Balaão, então, projeta? Ele vai tentar seduzir o povo por meio das mulheres. Essa é a grande sedução. Né? O que ele vai fazer? A sutileza. A sutileza não está em fazer guerra com Israel, porque certamente eles iriam perder. Mas eles começaram a mandar ali, já que era tudo tão pertinho, né? As mulheres mais bonitas ali de Moabe fazerem amizade com os homens de Israel. E aí elas começam então, oi, tudo bem, né? Meu nome é Ana, como é que você se chama e tal? E começaram a fazer amizades, aquela aproximação, e mulheres lindas, e aí os judeus, tudo bem e tal, e aquela aproximação bobinha, né? Não tinha nada demais. Qual o problema de uma conversa? Qual o problema de fazer amizade com os nossos vizinhos? Não tem problema nenhum nisso. Né? Quanto mais nessas moças tão bonitas, eu sou um cara solteiro também, problema nenhum, problema zero. Só que depois dessa amizade, dessa aproximação, dessa troca de olhares, elas fizeram um convite para os homens, dizendo, olha, o que você acha de um dia a gente comer um cachorro quente junto? Né? Mais ou menos isso, né? O que você acha da gente comer alguma coisa e beber alguma coisa? Juntos ali e tal, ter uma confraternização? Problema nenhum, claro. Vamos nos aproximar e a gente vai se conhecendo à medida que a gente vai comendo juntos, não é assim? Então, qual mal há em você comer alguma coisa com as pessoas? Vamos fazer um banquete? Então, vamos comer tal coisa? Vamos beber tal coisa? Né? E aquele ambiente agradável? Excelente. Só que, irmãos, conversa. Foi justamente isso a sedução. Conversa, com comida, com bebida, com uma luzinha assim, mais na penumbra, né? Isso gera o quê? Gera intimidade, gera aproximação, né? Porque ali você comendo, conversando, dá aquele clima, não é? E o povo de Israel, os homens de Israel, começaram a sentir atração pelas mulheres moabitas, e isso gerou essa intimidade, inclusive intimidade sexual. Olha que coisa interessante, olha os passos da sedução de Balaão para destruir Israel. Primeiro passo, se aproxime e faça amizade. Não faça guerra. Se você fizer guerra, você vai ser destruído. O Deus de Israel está do lado deles. Deus é a defesa do povo de Israel. O santo de Israel é o baluarte do seu povo. Então, não vamos por esse caminho, não vamos fazer guerra, vamos fazer amizades. Vamos fazer aliança. Vamos nos aproximar. Vamos comer juntos. Mostre que você também é legal, mostre que você também tem conteúdo, que você tem papo. Banquete. Aí, dentro desse contexto, crie um ambiente de intimidade. Sejam amigos, sejam mais do que amigos, se envolvam sexualmente, né? Se misturem, coisas que Deus já disse que não era para o povo fazer. Existia uma maldição sobre Moabe. Deus mandou que Moabe, inclusive, fosse exterminado, mas o povo não, o povo achou que não tinha nada. Problema nenhum. Que mal há em comer juntos, em conversar, que mal há em desenvolver intimidade. Só que conversa, banquete, intimidade, acabou gerando adoração. Adoração. E os filhos de Israel começaram a adorar também aos deuses moabitas. Olha, irmãos, que caminho perverso. Esse caminho do coração. Sedução levou à adoração. E a palavra do Senhor se cumpriu,
Aí sim a maldição de Balaão se cumpriu, porque a palavra do Senhor vai dizer que a ira de Deus se acendeu sobre o acampamento dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que 24.000 dos filhos de Israel morreram, fulminados por causa do zelo do Senhor. Porque Deus não admite pecado no meio do seu povo. E a ira do Senhor só se aplacou quando o neto de Arão, chamado Finéias, viu um israelita entrando na tenda com uma mulher moabita para ter relação sexual. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e matou os dois. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus, então, retirou a sua ira do povo. Ou seja, endireite o seu caminho e eu receberei vocês na minha presença. Irmãos, o maior inimigo de Israel, esse texto nos mostra, essa história nos mostra claramente, nunca foi o inimigo externo. E eu posso dizer que o maior inimigo da igreja nunca foi e nunca será o inimigo externo. Mas o grande inimigo do povo de Israel e o grande inimigo da igreja é a infidelidade interna. A infidelidade interna. Voltando para o nosso texto aqui de Judas, a gente vai entender claramente o peso dessa palavra. Porque, irmãos, essa palavra é direcionada aos pastores da igreja. Eu sei que os irmãos aqui reclamam, né? Hoje de manhã eu recebi uma reclamação ali na porta, de um irmão que disse assim para mim: pastor, eu não vou vir mais à igreja. E claro, eu espero que eles tenham falado brincando. Mas a gente vem aqui, a gente apanha muito, né? E a gente, né, sai daqui com o couro todo doendo, a gente acha que está com uma vida boa, certinha, mas depois a gente vê que a gente está tão errado, isso machuca muita gente e dói, né? Mas, irmãos, nessa noite eu vou me assentar no banco, porque essa palavra é para mim, é para todos nós, mas é sobretudo para os pastores da igreja, porque existe muito do espírito de Balaão nos púlpitos da nossa igreja hoje. Porque Balaão, ele era muito sutil, ele sabia fazer o povo pecar e lucrar com isso. Veja só, meus irmãos, não é apenas uma condescendência, que já é um pecado mortal. Porque quando um pastor sabe que o seu rebanho está andando em pecado e não alerta o rebanho e faz aquela vista grossa, ele já está debaixo do juízo de Deus. Mas existe um pecado ainda maior e mais grave do que esse, que é o pecado de Balaão. Porque Balaão não apenas viu o povo pecar, como ele estimulou o povo a pecar para lucrar com isso. Lucrar com isso. Infelizmente hoje, há quem lucre com o pecado do povo de Deus. E nós, pastores, somos tentados a fazer o povo pecar para lucrar. E a gente é hábil nisso. E sabe como a gente faz isso, irmãos? Dizendo, olha, vá por esse caminho. Esse caminho dá resultado. Esse caminho dá lucro. Esse caminho enche a igreja. Esse caminho prospera a obra. Esse caminho abarrota o gasofilácio. E gasofilácio abarrotado, igreja cheia, é sinal de ministério próspero, é sinal de um salário melhor, é sinal de uma qualidade de vida melhor para o pastor.
Há quem lucre quando o gasofilácio aumenta a contribuição. Há quem lucre quando o povo está em miséria e em desgraça, e mesmo assim continua contribuindo. Interessante, porque muitas vezes uma consciência pesada nos faz contribuir ainda mais. Porque às vezes a gente contribui para ver se a ira de Deus se afasta da gente, porque a gente está contribuindo. Ó, pastor, eu estou contribuindo. E o pastor fica feliz, porque está todo mundo ganhando nessa história. Irmãos, mas o texto se inicia dizendo, ai deles, não é isso que está na sua Bíblia? Verso 11. Ai deles, ai desses pastores, ai dos líderes da Betel, que resolvem ir pelo caminho da ganância que motivou o coração de Balaão. Se tem algo, irmãos, que Deus não admite no meio da sua igreja, é o pecado. Porque às vezes a gente acha assim, que o que afasta as pessoas da igreja, ou que deixa a igreja mais fria, porque a iluminação não está boa, a climatização não está boa, ou talvez o som está meio desafinado, ou então o pastor não sabe falar muito bem. Bobagem. Bobagem. Isso é perfumaria, isso é cosmético, isso é terceira instância. O que torna uma igreja fria, absolutamente, meus irmãos, não é nada dessas exterioridades, é o pecado. Eu estava conversando com o irmão ontem, não vou dar o nome dele, mas ele me permitiu dar o exemplo. E ele falou assim, pastor, eu era membro de uma igreja, e tinha na igreja um irmão, e assim, devia ser aqueles irmãos muito presentes na igreja, né? E muito conhecidos da igreja. E esse irmão, todo mundo sabia que ele tinha outra mulher, que ele traía a esposa dele. Até o pastor sabia. E ninguém falava nada. Estava lá. Um filho de Balaão. Um discípulo de Balaão. E é interessante porque esse irmão que traía a esposa começou a reclamar que a igreja não estava assim muito bem, que a igreja estava meio fria, a igreja estava em pecado, porque as irmãs estavam usando brinco. Você jura? É o brinco da irmã que está fazendo a igreja ficar fria? Porque às vezes a gente acha que o que faz a igreja ficar fria são essas coisas externas, enquanto a ira de Deus se acende contra o pecado do povo. Judas vai dizer, ai deles, desses pastores gananciosos, porque foram movidos pelo espírito de Balaão, que fizeram errar Israel. Portanto, a palavra do Senhor para nós, a palavra do Senhor para os pastores e para os líderes dessa igreja é que o nosso coração, é o que nós aprendemos, meus irmãos, que o nosso coração não se corrompa e não se venda por causa do lucro e da ganância. Pode parecer chover no molhado, mas exatamente nesse momento, nos púlpitos das igrejas, nesse exato momento, o Evangelho de Deus está sendo adulterado, a palavra de Deus está sendo corrompida, os caminhos do povo de Deus têm levado Deus a acender a sua ira, e existem pastores lucrando com isso. E em nome de um evangelho mais açucarado, em nome de uma mensagem mais apalatável, em nome de um jeito de ser cristão mais moderno, mais adequado ao século 21. E nós nos afastamos da antiga e boa e verdadeira e única palavra de Deus e abraçamos um outro evangelho, irmãos.
E amamos um outro Cristo, um Cristo genérico. E abraçamos uma graça que é barata, uma graça que não exige mudança de vida, uma graça que não clama por santidade. E nós pregamos a um Cristo que aceita tudo. O Jesus is love, Deus é amor. E se Deus é amor, Ele aceita qualquer coisa. Esse é o espírito de Balaão. Esse é o caminho da perversidade. Como nós falamos, esse é o caminho da profanação. Essa é a planta, a fina flor da planta da profanação que cresce no altar de Deus. Entre nós. Entre nós. Entre nós. Nós vamos ver, quando nós formos estudar lá em Êxodo, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Porque quando Deus manda Moisés dizer para Faraó, deixa o meu povo ir, Faraó tenta negociar com Moisés e com o povo, dizendo, olha, eu vou deixar vocês irem, e vocês vão, e vocês têm liberdade para adorar a Deus. Vai lá, adora a Deus. Tenha seu momento com Deus. Mas depois que vocês forem e adorarem, voltem para cá. Já viram essa palavra, esse texto? Não é? Essa é a tentação moderna. Satanás não vai impedir a gente de vir à igreja, não, meus irmãos. Levantar as mãos e cantar. E contribuir e adorar. Desde que seja apenas um culto dominical. Desde que seja apenas no domingo. Acenda a sua vela para Deus no domingo. Eu gosto dessa imagem. Acenda a sua vela para Deus no domingo. Vai lá, canta. Diz que o Senhor é o dono da sua vida. Vai lá. Diz que Ele é o amo. Diz que você o deseja. Diz que Ele é tudo na sua vida. Fale, adore, faça o que você quiser. Levante as suas mãos. Tenha essa liberdade. Mas desde que na segunda-feira você venha e também cultue nos outros altares. Porque também há ídolos e há deuses em Moabe. E que mal há nisso? Mas só que nós sabemos que a nossa adoração é integral, né, gente? Não é assim? Deus não é só o Deus da segunda-feira, ou do domingo, mas é o Deus entre os domingos. Ele é o Deus da segunda, Deus da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Ele é o Senhor das nossas vidas. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, meus irmãos, e com isso eu encerro. Lutero vai dizer o seguinte, Deus nos chama, o Senhor nos chama a estar coram Deo, a vivermos diante da sua face. Diante da sua face. Em todo tempo, em todo momento, quando você está em público, ou quando você estiver no seu quarto íntimo, Deus nos chama a vivermos diante dEle. E o clamor da presença de Deus para nós é, meus filhos, sejam santos, assim como eu sou santo. Escrito está, o apóstolo Pedro vai dizer, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Irmãos, se andarmos em santidade, Betel, se nós andarmos em santidade, cada um de nós, se nós andarmos na presença do Senhor, amando ao Senhor, escolhendo ao Senhor, não nos deixando seduzir pelos ídolos desse mundo,
Se nós andarmos assim, meus irmãos, nada irá tocar a nossa igreja. Deus será a nossa defesa. Deus será o nosso protetor. Nenhum inimigo irá se levantar e destruir a igreja. Nada, 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 nada. Pode vir a enfermidade, pode vir a falta de dinheiro, pode vir o desemprego, pode vir o que vier. Se nós estamos guardados em Deus, nada nos toca, gente. Se a Betel estiver diante de Deus, corandeu na presença de Deus, abrigados, para usar a linguagem do Salmo 91, guardados no esconderijo do Altíssimo, e repousarmos à sombra do Senhor Onipotente, nada, nenhum mal chegará até a nossa tenda. Nós não seremos envergonhados, irmãos. Não haverá motivo para nós temermos do nosso coração, meus irmãos. A gente não vai ficar ansioso e inseguro, meus irmãos, porque a nossa vida estará guardada em Deus. Deus será o nosso refúgio. Mas, se nós andarmos pelo caminho de Balaão, pela sedução aqui do texto, aí a ira do Senhor estará contra nós, e ai de nós, ai de nós, ai de nós. Que Deus tenha misericórdia e nos dê graça, para que a gente possa andar pelo caminho que conduz à vida. Feche os olhos, vamos orar. Enquanto você ora e pede por você, peça também pela liderança dessa igreja. Peça pelos pastores dessa igreja. Peça pelo púlpito dessa igreja. Peça pelas decisões dessa igreja. Para que o Senhor possa nos conduzir pelo caminho que conduz à vida. Para que o Senhor possa continuar conduzindo a Betel pelo caminho da verdade e da santidade. Para que essa igreja, de fato, seja uma igreja sustentável. Para que o próprio Deus seja a nossa defesa e o nosso escudo. Para que Deus continue falando e revelando a tua voz e revelando a tua vontade entre nós. Para que não falte profecia do Senhor no púlpito dessa igreja. Para que essa igreja não seja centrada no homem, mas seja centrada em Jesus Cristo. Ó Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. E nós temos aprendido, Senhor, que o Senhor nos chama e nos tem chamado a estar na Tua presença para Te servir. Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Ó Senhor, que a Tua lucidez seja a nossa lucidez. Não permita, Senhor, que sejamos loucos. Não permita, Senhor, que sejamos imprudentes. Não permita, Senhor, que a gente brinque com o pecado, com a sedução. Continue dando, Senhor, a liderança dessa igreja, aos pastores, o Teu temor. Temor no olhar, temor no falar. Como o salmista orou, que as palavras
da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Senhor, que haja santidade entre nós, no nosso leito conjugal, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na forma como nós lidamos com o dinheiro, Senhor. Que não exista no nosso coração nenhum outro Deus senão o Senhor. Sufoca, Senhor, de nós todo ídolo. Sufoca entre nós esse espírito de Balaão. Ajuda-nos, Senhor, a como igreja trilharmos o estreito caminho da vida, Senhor. Faça isso para a sua glória. Faça isso, Senhor, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os anciãos dessa igreja. Faça isso, Senhor, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não só hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, 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 amém.